palavra que nós vamos dividir com os irmãos nessa manhã se encontra em Mateus capítulo 20 e vamos ler do versículo 20 ao 28. Diz assim o texto sagrado: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Mateus, de acordo com o capítulo 20, versos de número 20 a 28. Há 2 premissas que, mesmo sendo opostas, elas declaram 2 grandes verdades, não é? Isso é muito frequente nos nossos raciocínios, na nossa maneira de pensar. A primeira delas é que alguns dizem que mãe é tudo igual. E de fato existem características, valores, comportamentos típicos, característicos, específicos de uma mãe. Não é? Em geral, por exemplo, toda mãe é preocupada, especialmente com os filhos quando eles não marcam a hora de voltar. Ou, quem sabe, neste retorno acontece algum imprevisto. A preocupação de uma mãe é uma experiência geral. Quase todas as mães têm esta experiência. Mas, ao mesmo tempo que afirmamos que toda mãe é igual, nós também podemos afirmar que a mãe de todo jeito. O que significa dizer que entre uma mãe e outra há diferenças também. As diferenças, elas são notórias, especialmente quando a avó conflita com a filha na educação da neta. Não é? Ou o avô, como pai, quer interferir com o filho, que é pai, sobre a vida do neto. Essas relações estão aí para testemunhar essa experiência real e verdadeira. Nós poderíamos dizer que toda mãe é igual, mas também que toda mãe tem seu jeito próprio. Toda mãe é diferente, distinta uma da outra. O Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler, ele revela a súplica, a insistência, o pedido de uma mãe. E essa passagem ela é muito interessante, porque nós temos aqui uma mãe de 2 meninos que tinham por volta de 40 anos. Muito característico das mães, né? A mãe levanta de madrugada para preparar o Toddy do bebê de 32 anos. Característico das nossas gerações e muito próprio da cultura maternal. Fazer pelo filho aquilo que ele deveria fazer por si só. A princípio, quando nós lemos a passagem de Mateus, existe uma certa resistência, uma certa indignação, porque afinal de contas o que essa mulher pede é absurdo aos nossos olhos. Imagina pedir que João e Tiago se assentem ao lado de Jesus para julgar as nações, que no reino de Deus, o lugar dos lugares, esses meninos ocupem um lugar de evidência, de destaque. Também é bem característico das mães, não é? Quererem ver os seus filhos nos melhores lugares, nas melhores posições. Não é de todo negativo. O problema é que a solicitação dela não diz respeito apenas a um lugar, a uma localidade terrena, mas a algo espiritual e eterno. Essa mãe revela muito conhecimento, porque ao se aproximar de Jesus, ela o reverencia e o adora,
Ela pede a Jesus o favor que precisa, confiado no seu poder, na sua autoridade. Entretanto, ela revela também, como toda mãe, conhecer muita coisa, mas desconhecer outras coisas essenciais e importantes, o que significa dizer que a mãe não possui conhecimento total e pleno das coisas, e que ela precisa também aprender do Senhor, como qualquer outra pessoa. Essa história é bonita. Ela é bonita porque Jesus, ainda que respondendo de forma um tanto contundente, ele não usa grosseria. E ao mesmo tempo, a mãe, mulher de Zebedeu, Tiago e João, seus filhos, acatam todo o ensinamento de Jesus com singela humildade, sem protestar, sem questionar. Com base nessa passagem, eu quero dividir com seu coração esse tema: mãe sempre busca e deseja o melhor em Deus. Olha o ponto de vista dessa mãe. O que é que ela pede? O melhor. Quer lugar melhor para se estar? Eu diria que essa mãe, de uma certa maneira, ela não se contenta apenas com o reino de Deus, ainda que ela desconhecesse o significado pleno do reino de Deus. Ela quer que os seus filhos estejam em um lugar de destaque, de evidência. Elas querem que os seus filhos partilhem, dividem com o próprio rei a sua autoridade, o seu ministério eterno. E com base nesse tema, nessa passagem, eu divido com o seu coração também algumas lições. Mãe sempre busca o desejo melhor em Deus, e isto é construído com base em sua espiritualidade. Você percebe no começo do texto que a Bíblia diz que essa mãe, ela roga, ela pede um favor, e no ato desse pedido, ela age espiritualmente em adoração, ela reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, ou seja, esta mulher, ela demonstra traços profundos da sua espiritualidade. Mas é importante dizer também que a espiritualidade dela não é uma espiritualidade tão plena, não é uma espiritualidade irretocável, o que significa dizer que ao pedir alguma coisa a Cristo, e ser por Ele também advertido, corrigido, admoestado, ela revela que a sua espiritualidade precisa também de ajustes. E quando Jesus discorre o seu ensino, ele vai mostrar isto ao coração desta mãe. Não é assim que acontece entre nós. Não existe posição de destaque. Na verdade, se há algum destaque, é o destaque do serviço, é o destaque da dedicação. Este que é o grande no reino de Deus, aquele que serve, aquele que se contenta com as coisas simples, porque as coisas simples referendam coisas de Deus para a sua vida. Simples e coisas grandiosas são dimensões que nós criamos. O reino de Deus é todo grandioso. Não importa se está ao lado de Jesus, se está a 100 metros de Jesus, se está a 1 quilômetro de Jesus. Essa concepção de proximidade, de autoridade, de status, é fruto da nossa sociedade, da nossa reflexão humana, mas não é pertencente ao reino. O que Jesus quer mostrar à mulher de Zebedeu, inclusive o nome dela nem é mencionado, mãe de Tiago e João, é que a sua espiritualidade é muito bem-vinda, e ela precisa fazer uso dessa sua espiritualidade sim, para selecionar aquilo que é melhor para o seu filho, melhor para a sua filha. Mas nem sempre a espiritualidade é total, completa e plena. Ela precisa também ser retocada, melhorada dia após dia. Mãe pode dar um conselho maravilhoso, mas mãe pode dar um péssimo conselho. Vai depender muito de como ela desenvolve e exercita a sua espiritualidade. Segunda coisa, essa mãe que sempre busca e deseja o melhor em Deus, isto também é construído com base em sua humildade. A princípio, a resposta de Jesus era uma resposta típica dos mestres. Se hoje um professor respondesse o aluno da forma como Jesus respondia os seus discípulos e os circunstantes, ele seria taxado como grosso, o professor seria desqualificado, seria divertido, porque é um professor de poucas palavras, severo. Mas isso caracterizava o ensino daqueles dias.
E quando Jesus começa a mostrar ao coração desta mulher, desta mãe, e ao coração dos seus filhos, ele também estende esta amostra ao coração de todos que estão em sua volta. O ensino não é simplesmente para a mãe de Tiago e de João, é um ensino extensivo a todos nós. E o que eu acho fascinante nessa estrutura, porque depois de Jesus dizer que entre os homens isto é comum, há um governador, há um superior, assim como há governados, assim como há inferiores, entre nós, no reino de Deus, não é assim. Ninguém governa ninguém, porque todos são governados pelo próprio Senhor do reino. Depois Jesus diz que o ideal, o recomendável, é que essa pessoa sirva. E essa palavra, doulos, que é a indicação da escravidão, que na verdade é o serviço marcado pelo demérito, ou seja, eu sirvo pela alegria, pelo prazer de servir e não o faço esperando alguma coisa daquele a quem eu sirvo. Eu não mereço nada a partir do meu serviço. Na verdade, o grande merecimento está na oportunidade do serviço. Serve também para retocar a nossa postura diante de Deus, diante dos homens, que deve sempre se manter no patamar da humildade. Mas o maior sinal de humildade da parte dessa mulher e também dos seus filhos, Tiago e João, é que ela não retruca, ela não responde, ela não resiste, ela não questiona a argumentação de Jesus. E isto é também parte da sua espiritualidade, porque o espiritualmente maduro é aquele que pode até cometer erros, mas quando ele recebe do Senhor a indicação do que é correto, ele acata humildemente, ele recebe, entendendo que este ensino é favor para a sua vida. Nós vivemos isto. Quando de repente alguém nos adverte, nos corrige, nos indica algo diferente, que há de produzir certamente benefícios, conforto, alegria, maior prazer, um caminho correto, isso é verdade. Eu fico feliz, agradecido àquela pessoa que me advertiu, que me avisou. Por um tempo eu morei numa cidade onde não havia estrada de asfalto, nós andávamos ali 30 quilômetros mais ou menos para chegar à nossa cidade, estrada de chão. E estrada de chão, para quem já teve a oportunidade de passar por elas ou de viver em cidades cercadas por elas, é uma estrada imprevisível. E sempre que íamos fazer essa viagem, especialmente em dias de chuva ou em tempos de muita chuva, a gente geralmente se informava com o motorista do ônibus, porque ele fazia esse trajeto pelo menos 2, 3 vezes, às vezes até 4 vezes ao dia. E o motorista tinha as informações mais recentes. Ele poderia nos ajudar indicando os desvios, ou dizer, não vá, se o seu carro é assim, assim, assado, não entre nessa estrada, procure outra. Ou fique aqui, porque por enquanto não dá para você passar. E é interessante que naqueles dias, eu tinha lá na minha igreja um diácono que era vendedor ambulante, viajava pelas cidades afora, e ele nunca dava ouvidos aos motoristas de ônibus. Resultado, ele sempre ligava pedindo ajuda e socorro, porque o carro dele estava atolado na estrada. A nossa relação com Deus, ela tem que ser feita assim, sempre. Enquanto você não entrar para uma vida melhor, você vai precisar da sua humildade, de reconhecer que você não acerta, que você não sabe tudo. Assim deve ser a mãe, assim deve ser todo aquele que crê. Mãe sempre busca e deseja o melhor em Deus. E isso é construído com base em sua espiritualidade, com base em sua humildade, e isso é construído com base em sua sujeição. A sujeição da mulher de Zebedeu, da mãe de Tiago e João, é também a sujeição extensiva a todos. Porque Jesus tinha uma inteligência muito acima da média. Numa situação como esta, em que uma pessoa nos pedisse, solicitasse algo meio absurdo, ou fizesse uma colocação imprópria para a ocasião, às vezes a resposta é simplesmente pura agressividade.
Aquele tipo de resposta que produz vexame, produz vergonha, expõe a pessoa e os seus erros, evidencia o lado ruim da pessoa. Jesus faz diferente. Ele fazia uso desses pequenos tropeços e equívocos para construir, para alimentar, para ensinar. E as pessoas em sua volta, especialmente aqueles que de fato buscavam em Deus o melhor, se sujeitavam aos ensinos de Cristo. E a maior comprovação da sujeição desta mulher e dos seus discípulos é exatamente o seu silêncio. Porque independente daquilo que Jesus disse, independente de aquilo que Jesus disse, ter afetado a sua própria conduta, ter redirecionado a sua vida, independente de servir como objeto de correção, e que de repente pode até produzir uma certa exposição, um pouco vergonhosa, esta mulher acata, silencia, se sujeita e se submete. Prova disso é que ela e os seus filhos continuaram seguindo a Cristo. Se ela tivesse algum problema com Jesus, ela romperia ali mesmo. Quando Jesus, por exemplo, pergunta para eles: vocês porventura teriam suficiência para tomar um cálice que eu vou tomar? E eles dizem assim: podemos. O que Tiago e João respondem a Jesus, é que eles tinham sim uma noção de que a vida com Cristo, um dia, mais cedo ou mais tarde, terminaria em muito sofrimento. Segundo a história, nós conhecemos, Tiago foi decapitado e João morreu preso na ilha de Patmos. Eles tinham convicção de que serem discípulos de Cristo traria sobre o itinerário da sua história sofrimentos. Por isso eles dizem: Senhor, sofrimentos semelhantes ao do Senhor nós também vamos enfrentar. Semelhantes, não os mesmos. E apesar dessa convicção de desconforto, apesar de prevenidos estarem e saberem que a vida os reservava grandes sofrimentos, eles continuam seguindo o Senhor, se sujeitam. O grande problema de uma mãe, de um pai, de um cristão, de uma pessoa, é quando ela se firma e se baliza simplesmente na sua própria direção. Quando ela se reveste da consciência plena, da certeza plena de que aquilo que ela está fazendo é o correto. E especialmente quando isto, numa visão e numa leitura rápida e até superficial, confronta ou é confrontado pela própria Escritura, pela própria maneira de Deus falar e ensinar as coisas. Não existe vida mais amarga do que aquela vida que vive confrontando ou sendo confrontada pelo ensino e pela palavra de Deus. A melhor postura é, portanto, a sujeição. É você acatar e receber aquilo que Deus tem para te ensinar. Enquanto não recebemos e não acatamos, a nossa história revela a bateção de cabeça, as dificuldades e as tristezas que nós vamos enfrentando. Encerrando a nossa reflexão, mãe sempre busca e deseja o melhor em Deus. Eis o pedido de uma mãe, que vai continuar sempre em busca do melhor. Pode ser que haja exceções, pode ser que tenhamos mães que não sejam tão mães assim, mas no geral, toda mãe pretende, almeja e quer produzir e oferecer aos seus filhos o melhor. Ela pode até cometer erros, mas se ela de fato é uma pessoa que crê, que confia, que aceita e recebe os ensinos de Deus, ela tem humildade suficiente para rever as suas posturas, rever os seus pensamentos, fazer as correções necessárias e, especialmente, continuar seguindo, servindo ao Senhor. Tiago e João sempre foram próximos, muito íntimos de Jesus. E mesmo nessa situação tanto constrangedora, eles jamais deixaram de seguir ao Senhor. A mãe de João e Tiago provavelmente fez a mesma coisa. Que as nossas mães continuem sendo abençoadas,
que elas sejam sempre fortes na sua espiritualidade, que elas sejam sempre valorosas em sua humildade e que elas sejam sempre decididas em sua sujeição, porque com certeza a mãe, qualquer que seja, quer sempre o melhor em Deus para os seus filhos. Que o Senhor os abençoe. Amém.